Tô louco para ir conhecer aí Campinas. Poxa, precisa mesmo. Olha, Né? estamos terminando já a primeira turma nossa aí de Big Data e eu não consegui ir ainda, você acredita? Gente, a pandemia não anda ajudando a gente a se encontrar, não né? Não ajudando nada. E agora aqui, pelo que está indicando aí, nós vamos parar 10 dias aí com feriado aqui agora. Pois é, você sabe que eu fiquei até preocupada com essa questão do calendário, porque eu queria, né, porque dá uma bagunçada no calendário da universidade se as cidades não adotarem as mesmas práticas, né? Sim, porque fica uma coisa louca, né? São Paulo para 10 dias, e aí como é que fica as outras unidades, né? Pois é, exatamente. E Estava assim, pensando nisso. tem curso que você consegue parar, tem curso que você não consegue parar. Então, por exemplo, tem curso que nós estamos tocando totalmente EAD, só com professor convidado, a priori não teria problema para parar. Agora, se tiver algum professor CLT no meio, já não dá para trabalhar no feriado. É uma coisa de louco. É verdade. Nossa, olha. Tanto que não Olha, divulgaram nada ainda, né? Amanhã vai sair é, o decreto do prefeito. exatamente. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar, porque esses tempos, cada dia é uma novidade, não é verdade? Mas É, a grande demanda é a adaptativa, né? sim. Transformadora, professor, agora. É verdade. Dentro do nosso tema. Muito bem, perfeito. Tudo bem, Raquel? Tudo bom, Leila? Tudo jóia. Vamos ver aqui. Aqui chovendo. Aí tá chovendo? Aqui choveu de manhã Chovendo bastante. bem. Olá, professor Maurício. Quanto tempo? Você tá sem áudio. Oi, quanto tempo, professor Matias, professora Leila, né? Quanto tempo, a gente já não se vê há mais de 10 minutos, né? Pois é. Tudo bem, professora Raquel, professor Dirceu? Tudo bom? Tudo ótimo. Eu vi que pingou um WhatsApp, mas desculpa, eu estou entrando numa e entrando. Eu estou maratonando hoje no meu Netflix aqui, Net Teams, e eu não consegui responder, tá, querido? Muito bem, muito bem. Acho que podemos começar? Bom, então, nesse momento, eu quero aqui dar as boas-vindas a todos que estão aqui nos prestigiando nesse momento, nesse mais um Ideias em Pauta, agora muito especial, né, com essa temática de transformação digital em finanças. E com isso quero agradecer aos nossos convidados aqui, nossos queridos colegas, amigos aqui, né, professor Dirceu, professor José Matias, professor Maurício, professor Ricardo, sejam muito bem-vindos a esse espaço, né, e é uma honra, né, recebê-los aqui nesse momento. Quero agradecer a professora Raquel, né, que está sempre com a gente aqui nesse projeto, junto com a professora Marineide, também a professora Mariana. Sejam muito bem-vindos. Para a gente começar hoje, eu vou passar aqui a palavra à professora Raquel, sem antes, né, deixar aqui para vocês as minhas desculpas, porque eu não vou poder ficar até o final, porque, como o professor Maurício, né, bem colocou, a maratona é grande e eu ainda tenho um outro compromisso antes da aula, então eu quero aqui me desculpar por não acompanhar com vocês aqui nesse momento. Eu espero poder voltar antes do fim, poder pegar mais alguns pedacinhos aqui, mas quero agradecer muito a presença de vocês e desejar aqui ótimos momentos aqui no nosso Ideias em Pauta. Muito obrigada, professora Leila. Muito obrigada a todos os professores por estarem aqui conosco neste novo evento do Ideias em Pauta. Então, eu gostaria de rapidamente apresentá-los, né? Então, o professor Dirceu,
Atualmente ele é doutorando em Engenharia Elétrica e Computação, mestre em Engenharia Elétrica e Computação também, pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, é coordenador da Educação Continuada da Faculdade de Computação e Informática, em Higienópolis, né, no Mackenzie. Atualmente ele tem 34 anos de experiência profissional com atuação nas áreas de TI, né, financeiro, RH, ou seja, já passou por um pouco de tudo, e 32 anos de experiência em docência como professor universitário e coordenador, tá? O professor Maurício, ele é doutorando em administração de empresas, com ênfase em finanças estratégicas pelo Mackenzie. Tem MBAs, pós, graduação em engenharia elétrica, tá? E também tem aí diversos anos em experiências em bancos, consultorias, né? E é nosso professor atualmente da unidade de Alphaville, tá? O professor Matias, ele possui graduação, mestrado e doutorado em administração de empresas, atuou durante 30 anos no mercado corporativo na área de finanças e há 15 anos como docente. Dedica-se atualmente ao ensino de ensino e pesquisa na área de finanças, em regime de dedicação integral no CCT. Tá? E o professor Ricardo, também é nosso professor aqui do CCT, tem formação em estatística, possui mestrado e doutorado em finanças pelo Mackenzie, trabalhou durante 13 anos no setor financeiro, especialmente no Banco Itaú, e já passou por várias áreas como crédito, risco, entre outras. E ministrou cursos e consultorias em cooperativas de crédito e em outros bancos. E atualmente ele dedica-se à pesquisa e docência na área de finanças. Tá? Bom, então fica aqui, né? Passo a palavra para vocês. Fico muito feliz e honrada em tê-los aqui conosco, os 4, essa noite. Enfim, passo a palavra. Fiquem à vontade. Bom, primeiramente, obrigado aí pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com todas essas feras aí de finanças, de academia, de mercado, isso é muito gostoso. Estamos aqui em amigos e eu acho que é um bate-papo muito gostoso que a gente vai ter aqui hoje, principalmente falando de transformação digital. Transformação digital hoje é a palavrinha-chave aí de todo o mercado. Ela está passando aí por todas as empresas, e as empresas que não estão se adaptando, não estão se transformando, estão tendendo a encerrar, fechar, ou efetivamente não sobreviver do jeito que vem sobrevivendo. Quando a gente fala de transformação digital, a gente está falando também de negócios, business agility, ou seja, pensar um pouquinho nas organizações, como elas estão crescendo, essa exponenciação dessa inovação em novas economias. As empresas estão buscando muito esses modelos ágeis, né, numa linha de framework de escala, por exemplo, né, e não só nos seus processos, mas, por exemplo, também nos seus times, na mudança de comportamento dos seus times. No mindset ágil, por exemplo, que é uma grande tendência hoje, nós precisamos mudar também o nosso comportamento como pessoas para se adaptar à empresa se transformando, né? Então, essa visão digital, essa operacionalização digital, essa excelência digital, ela está muito forte nas empresas. A gente tem percebido isso, né, agora, mais ainda nesse momento de pandemia, onde a gente percebe que as empresas precisaram se adaptar até para vender. Então, o marketing digital hoje está sendo muito forte, né? Então, vocês percebem, quem está assistindo, por exemplo, uma chamadinha lá do Big Brother, que é o que está aí enchendo sempre a paciência aí das noites, você percebe que todas as divulgações são via QR Code, são via chamadinha, ou seja, eles estão se apropriando do lúdico via digital para fazer as suas ofertas. Olha só. E isso não é diferente na área financeira. Então, todas as áreas das empresas estão precisando se adaptar.
Quando a gente fala de RH, o People Analytics hoje é uma forma de você não só selecionar, melhor ainda, a seleção hoje ela é um pouco digital, a gente não está muito tete a tete, a gente está aqui com a seleção, o acompanhamento das pessoas. Na área de finanças, hoje, a necessidade do CFO digital, a mentalidade das pessoas se transformarem no digital, ela é muito forte. Ela precisa ser ajustada. Por quê? Porque nós estamos buscando novos ferramentais e, mais do que nunca, a área financeira hoje ela é o coração das empresas. Tudo está passando pela área financeira, não só por conta de grana, mas por tomada de decisão. Então, quanto mais agora eu tiver ferramentas de tomada de decisão que me ajudem, melhor. Essa é a busca da transformação digital. Então, o famoso Analytics hoje está muito forte nas empresas. E a gente não pode deixar de falar sobre isso. Hoje a gente já enxerga o Marketing Analytics, né? Hoje a gente já enxerga ferramentas fortes de gerenciamento estratégico. Então, não dá para deixar de fora a área financeira nessa transformação digital. E essa é a nossa preocupação. Essa é a nossa tocada aqui nesse bate-papo de hoje. O quanto a transformação digital efetivamente vai influenciar na nossa área financeira? Como é que eu estou me preparando efetivamente, sendo de uma área financeira ou fazendo parte de uma empresa? E eu falo um pouco com propriedade sobre isso, que eu também fui gestor financeiro numa empresa de grande porte, e no momento que eu fui, a gente não estava muito ainda com toda essa transformação que está sendo necessária agora, e a gente sofria bastante nesse sentido. Ainda mais dentro de uma empresa com recursos públicos, é mais difícil ainda. Então, a transformação digital, ela está acontecendo e a gente não pode deixar isso passar, né? Então, como é que fica esse impacto das tecnologias digitais nos projetos, por exemplo, na linha de sustentabilidade? O CFO digital hoje, ele precisa estar muito preocupado com isso. Essa é a nossa tocada. O Big Data, que trabalha toda essa informação, todos esses dados hoje, que cada vez mais a gente tem informação, e agora as redes sociais estão muito fortes, mais do que nunca agora, tá certo? Como é que fica o Big Data e a inteligência artificial dentro desse cenário em finanças, né? Então, isso tudo é a transformação digital que está efetivamente imperando aí nas nossas empresas, e a área financeira não está de fora disso, pelo contrário, está muito dentro. E se não se automatizar, se não se modernizar e se não ficar preocupada com essa mudança, não vai sobreviver também, porque não vai ter não só recursos, mas não vai ter ferramental para segurar toda essa mudança de comportamento, essa mudança de estrutura e, principalmente, essa mudança no viés de transformador. Ok. Quero aproveitar, então, o gancho do professor Disseu. Professor Disseu, acho que nós somos contemporâneos, né? Eu achei que eu era o mais velho da turma aqui, mas depois, fazendo conta aqui pelo seu currículo, eu acho que nós somos contemporâneos aí do ponto de vista de transformação digital, né? Eu sou da época ainda que a gente fazia planilha numa folha de papel, com lápis e régua, né? E eu não cheguei tanto ainda nisso, professor, mas tudo bem. Eu fazia fluxo de caixa no papel A3, né? Mas, enfim. Mas o que eu tenho percebido desde essa época, né, e aí com a entrada, realmente, a transformação digital, para mim, aconteceu ali nos anos 80, onde tudo isso virou dado digital. Mas o que eu venho percebendo desde lá até aqui, enfim, eu fui gestor financeiro durante décadas em várias empresas, é a questão da informação, né? A questão de como a informação ela está sendo divulgada e ela está sendo compartilhada. Existe um termo em inglês lá que é Information Exchange, né? Que é como você faz para que a informação flua entre as áreas da empresa, ou entre as empresas, ou enfim, entre as pessoas dentro das áreas, para que as decisões sejam tomadas, né? Os colegas acho que vão comentar um pouco mais sobre isso, mas em finanças a gente tem uma preocupação muito
grande com o tempo que se leva para se tomar uma decisão. Porque, do ponto de vista financeiro, é crucial que a decisão seja tomada o mais rápido possível, para que você consiga fazer o melhor negócio possível. Quem toma a decisão depois, quem faz, enfim, né, uma oferta posterior, não vai ter um resultado tão satisfatório assim. Então, a ideia da transformação digital é enquanto um veículo, né, para que essa informação seja compartilhada, seja, enfim, né, seja transacionada o mais rápido possível e as pessoas possam ter acesso a isso e possam tomar decisão em cima disso. Né? Financeiramente falando, isso é algo muito crucial. Né? Eu admiro mesmo hoje em dia a velocidade com que essas informações estão sendo transacionadas, estão sendo divulgadas, né? E cada vez mais os recursos digitais eles estão ajudando, né, as pessoas a tomarem decisão. Né? Os colegas vão falar de RoboTrader, devem falar de RPA, que são assim, ferramentas, né, que são utilizadas hoje em dia para que a informação seja analisada, ou o dado cru, né, seja analisado, se transforme em informação e depois essa informação sirva para tomar decisão. E eu acho que isso aí uma coisa que veio para ficar cada vez mais forte, cada vez mais influenciando, né, na tomada de decisão, na gestão das empresas, principalmente da área financeira, e a gente tem que ficar antenado nisso. Né? Eu já estou aqui quase me aposentando, né, mas eu ainda tenho que prestar atenção nisso aqui para poder, enfim, continuar contribuindo, continuar compartilhando com vocês. Né? Professor, o senhor deve ter a minha visão. O senhor tem um conhecimento adquirido fantástico. O senhor deve ter passado do analógico forte para o digital, né? Sim. Imagina que a primeira planilha eletrônica que eu usei chamava-se VisiCalc. Você já ouviu falar? Eu lembro do VisiCalc. Não sou desse tempo, mas lembro. Olha Depois veio o SuperCalc, 1, 2 e 3. Depois veio o Lotus, 1, 2, 3. Sim, Lotus, eu lembro do Lotus. Cara, Excel foi ontem que eu comecei a trabalhar com Excel, entendeu? Então, assim, e não só essa parte, né? Você não lembra, né? Mas da minha época, aqui em cima da mesa da gente, tinha uma máquina de escrever. Sim. Você escrevia, né? Você datilografava documentos, né? E aí o digital acabou com isso. Para você fazer uma apresentação, ou você usava uma lousa, né, com giz e colava cartazes na lousa, ou então você, se fosse muito sofisticado, você usava um negócio chamado transparência, lembra disso? Que era uma folha de plástico transparente que você escrevia, depois projetava. Enfim, isso tudo acabou, né? A gente pode resumir isso tudo no chamado pacote Office, né? E não é à toa, né, que o senhor William Gates é o homem mais rico do mundo, semana sim, semana não, né? Porque ele foi quem melhor surfou nessa onda aí, né, da transformação digital, que tem muito a ver, de novo, repito, né, com a divulgação e com o compartilhamento da informação. Muito bom, isso aí. Ricardo, quer contribuir? Pois não. Eu peço perdão, em algum momento da reunião aqui, caiu a minha conexão, porque está uma chuva aqui, e aí deu um problema aqui, eu fiquei desconectado num período, né? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, professor. Boa noite a todas, boa noite a todos. Então, eu queria dar a minha contribuição, né? Dizer que desses pontos que o professor Matias falou, eu me lembro do Lotus 1, 2, 3, mas eu peguei a partir do Lotus ali, aí eu lembro que estava fazendo uns gráficos, algumas coisas, mas eu não cheguei a fazer o curso de datilografia, não. Eu não fiz. Eu lembro que eu cheguei a dar uma ensaiada, ASD, FG, tinha as teclas lá, mas eu não me lembro muito bem. Mas isso me recorda também a vivência que eu tive na área financeira, né? E ver assim um impacto, né, que houve, né, com a revolução digital, né, na área de finanças, né? Então eu trabalhei durante muito tempo no Banco Itaú, durante 13 anos, né, como a professora Raquel colocou. E eu lembro que das propagandas do Banco Itaú na década de 80, ele se apresentava como o banco eletrônico, Itaú Banco Eletrônico, né?
não teria nada mais, não tem nada mais antigo do que dizer assim que o banco é eletrônico, né? Se alguém não conseguiria imaginar algum banco hoje que não fosse nada, que não fosse eletrônico, né? Mas em relação a esse ponto da transformação em finanças, né? Eu queria colocar algumas considerações que são as seguintes, né? Assim, acho que não há ramo mais impactado, né, pela tecnologia e pela disponibilidade de dados, né, que vem numa crescente do que o nosso ramo, que é o ramo de finanças, né. Então, se nós lembrarmos, por exemplo, que a NASA enviou o homem para a Lua lá em 1969, e eles tinham o poder computacional ali, mais ou menos de uma calculadora HP, assim, e mesmo assim eles mandaram o homem para a Lua, né. Imaginar o que nós temos hoje frente àquilo lá é algo surreal, assim. Então, eu estava vendo um artigo recentemente, na verdade um livro, né, do impacto do futuro na área de finanças, né, que os autores, né, que são 2 professores americanos, eles colocam como uma tríade, né. Então, eles falam o seguinte, que o aumento do poder de processamento de dados, né, aliado, né, ao aumento da geração de dados, né, a quantidade de dados que nós temos hoje sobre pessoas, empresas disponíveis, né, é algo enorme, né, e uma revolução que também está em processo, que é da conectividade, né, então estamos já falando em breve aí do 5G, já deve estar chegando, se for tudo isso que estão falando, vai ser assim, algo fantástico, né, em termos de conectividade, né. E o impacto disso daí na área de finanças é enorme, assim. Então, por exemplo, hoje, o que nós ouvimos falar muito na nossa área são das fintechs, né? Que é algo assim, que se espera que vá contribuir muito aqui para o nosso mercado bancário aqui no Brasil, diminuindo a concentração, por exemplo, né? Então, nós temos aí várias fintechs brasileiras, o Nubank, né, o PicPay, tem até de uma colega minha que ela é sócia de uma das fintechs, foi fundadora também de uma fintech que se chama Geru, que faz empréstimo entre pessoas físicas, né? Então, existe hoje essa modalidade, né, que é algo positivo, né, no nosso mercado bancário, assim. Então, frente a isso, assim, o que eu penso aqui do profissional de finanças, né? Qual que é a ideia, assim, de quem vai lidar com finanças, né? Alguém que gosta de números, sem dúvida, né? Alguém que gosta de métodos quantitativos, tem que pelo menos gostar, né? Não pode fingir que gosta, tem que gostar. E alguém que também vai além dos algoritmos, né? Alguém que vai pensar estrategicamente além do que já foi automatizado, né? Além do que nós já temos ali em termos de que o algoritmo já faz, né? Hoje em dia você não analisa crédito mais pegando os dados na mão ali, você tem a análise de crédito automatizada, né? O credit scoring, que já vem há muito tempo, e acho que essa é a ideia do profissional de finanças, né? No futuro, né? Eu ainda não vou me aposentar, como o professor Matias falou, né? Ainda tem um longo período aí, principalmente depois da reforma da Previdência, ainda tem mais um tempinho aí, talvez eu veja ainda essa nova revolução aí que aumenta da conectividade e tudo, né, por necessidade de ofício também, mas também por gosto, né, porque eu acho que isso daí é algo fantástico, assim, vai aumentar a inclusão, né, digital e a inclusão financeira também, isso é algo muito importante aqui na nossa área de finanças, né. Então, são esses pontos que eu queria colocar para vocês aí. Legal, professor Ricardo, né? Vamos continuando aqui na nossa rodada. Eu acho que sobre essa questão da transformação digital, eu gostaria até, como um bom professor, né? Eu vou fazer o quê? Mostrar PowerPoint, né, gente? Então, eu agradeço aí, espero que todos estejam enxergando, que a gente possa e que estejam me ouvindo, né? Tá todo mundo me ouvindo aí? Só me dá um ok, um feedback, ok? Sim. Então, estamos ok. Então, a gente está falando aqui do MBA Operational Finance Digital and Analytics Application. Da onde que surge esse MBA, tá? Eu queria mostrar, dado esse contexto, primeiro uma questão de velocidade, tá? Então, a gente está falando, quando a gente fala de transformação digital, não é digitalização, aí a gente já vai começar a falar. Uma coisa
evoluções tecnológicas. Por exemplo, uma empresa de companhia aérea, né? Ela demorou para atingir 50 milhões de usuários, ela demandou 64 anos para atingir os seus 50 milhões de usuários. Esse gráfico aqui, né, os automóveis, para ter 50 milhões de usuários, demorou 62 anos. E aí a gente vai indo, a eletricidade, a gente falou 46 anos, e o que acontece? A evolução está acontecendo, né? Ó, os caixas eletrônicos, 18 anos, já a internet, olha isso, começa a demorar 7 anos. Então, eu estou falando mais ou menos 10 vezes a menos do que uma empresa aérea, né? Para conseguir os seus milhares de usuários. Olha o Facebook em 3 anos, aí o WeChat, 1 ano, e o Pokémon Go, entendeu? 19 dias. Então, é disso que a gente está começando a falar. Olha, peraí, né, existe alguma coisa acontecendo para a gente conseguir fazer essa comparação aqui de 50 milhões de usuários. Eu vou falar um pouquinho de alguns outros números, mas só para a gente dar uma olhada, o que é uma página de texto, né, do Word aqui, 30 kilobytes. A gente vai lá, uma música, 5 mega, 2 horas de filme, 1 giga, né? 6 milhões de livros, 1 tera. E aí, uma pilha de DVDs aqui, né? A gente vai ver 1 petabyte. O que é 1 petabyte? Aí depois a gente vai falar de 1 exabyte, aí a gente está falando de 1 zettabyte e de 1 iotabyte, né? Quando a gente está falando... vai mostrando o que acontece, quanto que... em 2005 nós atingimos 5 exabytes. Tá? Em 2011, nós estávamos com 1,8 zettabytes. Agora eu vou mostrar o quê? Por um dia, o que está acontecendo na situação. Só para a gente olhar, né, o que é de Twitter, tá bom? Twitter é 500 mega aqui, né, por dia. Quando a gente vai olhar, né, sobre de um carro conectado, ele gera 4 terabytes dia. E aí a gente vai vindo, né, 65... de WhatsApp, 65 bilhões, né, de bytes quando a gente vai olhando para a questão diária de produção de dados. O que eu quero dizer com isso? Há uma fonte de estimativa de dados, que toda a produção de dados colocados aí da humanidade, 90% estão nos últimos 5 anos. Tá legal? E as produções... Então, o que nós estamos falando assim, é uma completa transformação. E aí, a gente está olhando aqui para as produções que vai acontecer, vão acontecer em termos de zettabyte, certo? 1 bilhão de terabytes aqui, o que vai acontecer até 2035. Só para a gente falar, eu estou só aqui trazendo, não é para enxergar, mas é que 80% desse tipo de dados são dados não estruturados. E a partir disso, o que acontece? Existe a digitalização evolutiva e a transformação digital. Digitalização evolutiva, eu vou lá fazer um SAP, eu vou colocar um sistema automático de planilha, que a gente brinca de SAP também, sistema automático de planilha, ou a gente vai falar de a digitalização que foi acontecendo nas empresas. Mas agora a transformação digital vai fazer com que o propósito da empresa seja o quê? Disruptivo. Então, dessa forma, o exemplo clássico é o Netflix com a Blockbuster. O presidente da Blockbuster falou, ó, eu nem olho para a Netflix, né? E olha hoje o que é a Netflix e aonde que está a Blockbuster, não é verdade? Então, a situação as perguntas que nós precisamos e vamos entregar a nossa... Eu preciso já, né, entregar a minha fala para as perguntas e respostas, mas eu queria falar, qual a tecnologia que eu vou usar? Qual é a missão da empresa frente ao novo mercado? Então, são essas questões que nos inquietam e nós vamos achar juntos com isso, tá legal? Então, a gente vai falar desses fenômenos que a gente pegou e mostrou em números, tá legal? Por quê? Porque uma coisa era a gente conseguir fazer o balanço patrimonial, estou falando aí talvez para um público de financeiros, né? E aí, outra coisa é a gente pegar e falar, olha, o que é esse mercado, eu olhando para uma análise financeira, deixa eu só tentar aqui colocar para vocês, né? Acho que eu vou ter que dar um escape aqui, desculpe,
né, só para o pessoal da área financeira, a gente já conseguir falar do que nós estamos dizendo aqui em termos de produção de dados e qual é o desafio que está posto à mesa quando a gente vem oferecer um MBA desse, tá? Porque é o seguinte, está tudo no YouTube, não é? Então, hoje a moda fala, não, está tudo no YouTube, então não preciso mais de fazer pós-graduação, não preciso fazer mais nada. Só que, o que acontece? Lembra do YouTube, ele tem quanto? Um zettabyte lá, né? Então, 4.7 zettabytes para você, de dados não estruturados para você conseguir achar. Então, acho que vai demorar um tempinho para você conseguir achar a informação de relevância, né? Outro ponto que eu queria deixar, então, aí para reflexão de vocês, que nós pegamos todos esses desafios e aí trouxemos esse desafio para tentar colocar e fazer uma curagem do nosso programa, de forma que a gente pudesse falar, olha, qual informação relevante dentro de um período de tempo factível, né, a gente consegue colocar para as pessoas, né, para o nosso egresso. Então, só para não dizer que eu não falei das flores, né, o custo de capital, o que acontece? Uma coisa é você ir lá e calcular e fazer a coisa, outra coisa é a gente pegar e olhar, entendeu? Falar, putz, se essa empresa está agregando valor ou não está agregando valor, né? Então, você fala, putz, olha isso, o que a gente está vendo? Interpretar esse gráfico, interpretar que o custo de capital dela está maior do que o capital investido. Estou falando da Petrobras, tá, gente? Então, eu preciso de um set de dados. Uma coisa é a gente fazer balanço na mão, outra coisa é a gente ter todos os dados do balanço da Petrobras aqui, ó, no toque do dedo. Outra coisa é a gente falar, por exemplo, não, eu preciso ver como que está a situação dos meus estoques e custos. Uma coisa é olhar para a Petrobras e quem são os principais clientes, 34 principais clientes aqui, quem são os 134 fornecedores já mapeados, e aí a gente pegar e falar, não, peraí, né, quem que é a Braskem? Aí ela vem para o centro da nossa conversa. E aí eu posso pegar e voltar para poder analisar, ok? Só para falar em termos de números aqui, uma coisa, toda essa quantidade de informação, olha só, era um absurdo quando o professor Matias vai se lembrar, né? Eu o cito porque ele falou que ele tem mais do que 15 anos de idade, né? Mas só para a gente fala que o que acontece? Era um absurdo, nós temos uma empresa que vale $1 bilhão, 500 milhões de dólares já era algo impensável, tá? A Petrobras, a primeira ou a segunda maior empresa do Brasil, vale em valor de mercado aqui 54 bilhões de dólares, tá legal? Só para a gente ter uma ideia, a Apple, né, ela vale 2 trilhões de dólares, ok? Então, é só para a gente pegar e ter um gostinho do que falar, putz, é uma outra forma da gente pegar e encarar finanças, é uma outra forma da gente pegar e fazer análise, de uma outra forma de a gente pegar e pensar em inovação e falar, putz, espera aí, será que seremos relevantes ou não seremos relevantes? Então, vou trazer para a mesa estratégia, vou trazer para a mesa questão de lidar com dados não estruturados e eu olhar e falar, putz, como que está o meu estoque? O estoque não de uma forma não estruturada, para eu preciso fazer precificação, modelagem, comportamento, precificação dinâmica. Então, eu preciso de um Advanced Analytics. Eu preciso dar uma olhada para falar, mapear fatores de custos de insumos, compras e estoque. Então, o que eu vou fazer com isso? Eu preciso aproveitar essa quantidade, essa massa de dados, entendeu? Que vem agregada de forma que eu falo, putz, espera aí, no WhatsApp, está tendo como informação estruturada, 50% da região de Alphaville está dizendo churras nesse final, né? Eu como Carrefour, ou eu como outra empresa, preciso o quê? Literalmente, fazer o meu reforço de estoque, ou eu preciso pegar e fazer uma mídia direcionada para que eu possa pegar esse tipo de evento que vai acontecer na cidade. Então, é isso que eu gostaria de pegar e conversar aqui com vocês, né? Só para, como esse tema é gostoso, eu podia ficar a noite inteira falando a respeito dele. Eu devolvo, professora Raquel, muito agradecido aí. Muito obrigada, professores, né, pelo debate, pela troca aqui. Fiquem à vontade, né, quem estiver presente aqui a fazer perguntas, pode colocar pelo chat, enfim,
vejam aí como que vocês preferem. Então, assim, só assim, fazendo um alinhamento aqui geral, assim, esse tema, essa temática sobre transformação digital na área de finanças é uma temática extremamente relevante, né? E o Mackenzie, ele tem acompanhado, né, essas tendências, e por conta disso, nós temos um MBA na área. Se eventualmente alguém tiver interesse, né, eu acho que vocês podem entrar em contato conosco, isso está no site do Mackenzie. Quem, às vezes, eu sou aluno, mas quero ver a ementa, quero ver como é que é, acho que é legal também, né, mas, acima de tudo, a nossa intenção é trazer aqui temas relevantes para que a gente possa debater isso no nosso cenário atual, desenvolvendo tanto trocas, né, com pessoas que atuam no mercado, mas também na academia, né? Eu acho que essa que é também a riqueza desse bate-papo do Ideias em Pauta. Então, eu convido aqui a todos, né, a colocarem perguntas, fazerem aí alguns questionamentos, e eu queria também colocar aqui uma provocação, né, iniciar com uma provocação para os professores, né, como é que, diante desse cenário, né, dessa transformação, diante dessas empresas, assim, até que o professor Maurício colocou, né, desses, enfim, valores que talvez a gente não, há algum tempo atrás, a gente não imaginava. Então, assim, quais seriam os próximos desafios, né? Tem alguma... Peraí, alguém colocou aqui alguma questão. Vocês, a partir desses números, qual seria o próximo passo, né? Tentem colocar um pouco aqui para a gente, para os nossos participantes, o que a gente poderia discutir aí a respeito. Só enquanto aqui, só fazendo um adendo, o Pedro Luiz, ele coloca uma pergunta que ele comenta, adorei os slides, e está perguntando sobre a fonte, né, ou se foi autoria do professor Maurício. Oi, Pedro, tudo bem? Não, essas são várias fontes que a gente pega, tá? Só para a gente ver sobre a questão da velocidade, makedatashine.com. Aí depois eu posso até disponibilizar, né, para que vocês possam ver. Tem o Instituto Gardner, tá? E aí a gente tem vários outros locais que a gente consegue realmente pegar e buscar essas fontes. Então tem uma parte, claro, que é nossa aqui, mas a gente lida com dados secundários, né? Então a gente está pegando dados das pesquisas já comprovados e revisados por pares, tá legal? Eu acho que, começando a responder a sua pergunta, professora Raquel, eu acho que primeiro a gente tem que abrir a nossa cabeça, porque a gente tem que começar a pensar de forma disruptiva. O professor Maurício falou muito bem, as tecnologias digitais disruptivas estão aí, e a gente não deve relutar, né? Porque são elas que estão fazendo toda essa transformação, né? Então, essa quantidade gigantesca de dados que a gente está tendo, o professor Maurício colocou muito bem, toda essa plataforma de internet das coisas que está fazendo toda essa conexão, né? O Big Data, que efetivamente vem para juntar tudo isso e armazenar e saber coletar, saber processar, saber garimpar, saber limpar esses dados, né? E principalmente a questão do Analytics, que traz todo um cenário para a gente hoje de tomada de decisão, que é uma das coisas principais hoje para as empresas. Sem lembrar fortemente que a inteligência artificial não tem volta, né? Muitas das ações hoje estão sendo já assumidas pela inteligência artificial, não sozinha, mas sendo alimentada, obviamente. Então, tem vários cenários aí, tem várias tecnologias digitais disruptivas que a gente não pode deixar de abordar, né? Porque ela, com certeza, tem implicação nos nossos negócios atuais. E se não tiver, não anda. Acho que podemos
conversar assim, ó, só uma outra questão que o professor Dirceu colocou, e eu acho que é bastante importante a gente pensar que tecnologia, né, e aí foi uma das questões bastante desafiadoras para a gente montar um curso, né, falar, ela é meio para alguma coisa, né, ela é meio para um problema de negócio. E um problema de negócio, no meio dessa quantidade de dados e tudo, a gente precisa de muito pragmatismo. No seguinte sentido, porque a tecnologia ela é infinita, né? Se a gente vai olhar assim, é infinito quanto que a gente pode pegar de internet das coisas, a gente conseguir compilar essa quantidade de dados. O problema não está hoje na produção da informação, me corrijam, né? Se estiver assim, mas não está na produção da informação. Você viu a quantidade de produção, mas está realmente no consumo, e o consumo de qualidade. Para o tripézinho, né? Que a gente coloca mensuração, você conseguir medir situações relevantes, informação, transformar isso em algo que influencia uma decisão. Então, nessa produção de informação, a gente fala, pô, o que é realmente relevante? Aí a gente está começando a falar de analytics, aí a gente está começando a falar de teoria, aí a gente está falando, pô, a gente está saindo e tirando uma pessoa do RPA, né, que é o Robot Process Automation aqui, de tarefas repetitivas para atividade de maior intelecto. Em maior intelecto, como o professor Matias falou, o que é? Da tomada de decisão. Né? Falar, eu aumento estoque ou aumento capital fixo aqui, eu vou fazer mais armazém. Eu coloco uma logística integrada ou eu faço isso por meio de outros canais, né, terceirizados. Então, esse tipo de coisa que é bastante interessante. E só mais um adendo que, assim, o ROI desses projetos, entendeu? Devido ao investimento menor do que a gente tinha há algum tempo, o que acontece? O ROI está acontecendo no mesmo ano fiscal. Então, a operação disso vai crescer. Se a operação disso vai crescer, a gente vai precisar realmente fazer com que... falar o que é relevante dentro daquilo que o professor Ricardo estava comentando. Falar, olha, tem um monte de coisa para estudar. E o que eu estudo? Entendeu? Então, esse é um desafio posto à mesa, e aí, assim, e nós estamos caminhando junto, né? Então, porque não é brincadeira mesmo que nós estamos passando, ok? Gostaria de complementar esse ponto, né? Acho que algo interessante que vai acontecer em finanças agora, não sei, dentre os colegas, quem já ouviu falar, também dentre os que estão assistindo, quem já ouviu falar disso, é algo que se chama Open Banking, né, aqui no Brasil. O Open Banking, qual que é a ideia, né? Que cada pessoa ela é dona dos seus dados. Então, quando eu trabalhei em banco, né, então os bancos não gostavam de compartilhar dados entre si, né, só tinha o que se chama de cadastro negativo. Se a pessoa estava com dívida na praça, ela estava lá nos birôs, Serasa, assim, aí todos os bancos iam lá, compravam aquilo lá, faziam suas análises, né? Mas se falava desde aquela época no cadastro positivo, que seria assim, e aqueles clientes, né, que são bons pagadores, né, que têm informações positivas, né? Então, se essa ideia do Open Bank realmente vingar, que é algo que está em discussão, dada essa lei geral de proteção dos dados também, cada um vai ser dono dos seus próprios dados. Então, cada um de nós vai poder disponibilizar os seus dados para que haja uma portabilidade bancária. Então, se você é um bom cliente, você vai poder negociar boas taxas em vários bancos, né, de empréstimos, de investimentos, né? Então, assim, essa questão que o Maurício também colocou, que todos nós colocamos, né, que é muito importante hoje você saber fazer análise, né, você fazer essa parte do analytics, né, porque a disponibilidade de dados hoje ela é imensa, né? Então o profissional de finanças hoje ele tem que ter essa visão, tem que ter essa visão estratégica de como ele pode trabalhar isso, né? O futuro pertence a essas pessoas, né? Então, essa é a nossa proposta de desenvolvimento. Então, vou até complementar aqui a Júlia, o Chancel, ela fez uma pergunta aqui. Perfeito. Se os professores, nós aqui acreditamos que as instituições financeiras tendem a ficar totalmente no digital, por conta dessa tendência do mercado de cada vez mais tecnologia. A Júlia é minha aluna. Então, Júlia, é o seguinte, eu acho que não tem como não ser, tá? Já são, né? Já são e vão ficar cada vez mais, e a tendência realmente é que
os grandes bancos brasileiros aí, que ainda tem muita coisa de analógico, né, muita coisa de presencial, vamos dizer assim, eles tendem, sim, a se transformarem totalmente digitais, né? Eu tenho, inclusive, só para ilustrar, eu tenho um grupo de TCC que está fazendo uma pesquisa nesse semestre sobre isso, sobre transformação digital na atividade bancária. Tá? Inclusive, um dos meus orientandos lá, o Alan, a gente discute muito isso, porque ele é cliente do Nubank desde que o Nubank existe. E eu sempre critiquei o Nubank dizendo que não, aquilo lá não é banco, aquilo lá eu não põe meu dinheiro lá porque eu tenho medo e não sei o quê. Mas, enfim, né, é mais para provocar ele, porque realmente a ideia é que sim, as instituições financeiras vão ficar cada vez mais digitais e eu acho que vai cada vez menos, né? A gente vai ter aí a agência bancária física que vai prestar serviços de forma presencial para as pessoas. E quando o 5G chegar, que foi o que o professor Ricardo comentou, aí sim tudo isso vai virar realidade. A internet das coisas vai tomar conta, e aí, a essa altura, eu já quero estar aposentado, porque eu não quero ver isso acontecer, não. Mas, enfim. Eu sei que nós estamos bem, assim, com a questão do tempo, mas eu queria só falar de dois fenômenos aí, que, em consonância com o professor Matias estava falando, né, sobre a questão, e aí com a pergunta da Júlia, né, se a gente vai ficar totalmente digital. Sim e não, né? Sim, porque todos os motivos que o professor Matias falou, mas não pelo seguinte, você de verdade colocaria todo o seu dinheiro, vamos colocar muita grana, com alguém que você não conhece totalmente? Então a gente precisa dar uma olhada, peraí, qual é o core? Né? Então voltamos de novo o quê? Para a missão. Então dois fenômenos estão acontecendo, um fenômeno da convergência de dispositivos e serviços, a gente está colocando isso, uma coisa que esse negócio aqui ainda faz, né? Não sei se vocês estão vendo aí, mas isso aqui ele faz ligação, né? De resto, entendeu? Tá tudo aqui dentro. Então houve uma convergência tremenda. Isso aqui virou relacionamento, virou trabalho, virou tudo. E existe o fenômeno da desintermediação, que é o quê? Tirar peças do processo. Então, a gente tem aí o Pix, a gente tem uma série de outras situações tecnológicas, aí em termos de questão de meios de pagamento, mas sempre, agora falando para os empreendedores aqui, a desintermediação é uma coisa que realmente está acontecendo. Então, esses contatos diretos, por que você procura agora um banco? Para obter crédito. Então, peraí, eu quero obter crédito. Então o banco, o sim e não que eu falo do banco virá o quê? Talvez o maior patrimônio dele é o quê? Juntar pessoas tomadoras com pessoas credoras, não é verdade? Juntar as duas pontas e pegar e fazer produtos para isso. Então, se este é o core business deles, eles vão cada vez mais fazer isso. Então faz todo sentido ele começar a fazer promoção de jogo de futebol, faz todo sentido ele fazer promoção não, patrocínio de Fórmula 1, porque é juntar pessoas. Então se juntar pessoas é o core business dela, fala, ótimo, e aí com isso a gente vai pegar e fazer negócio. Percebe como essa questão, pensar conceitualmente sobre a desintermediação, sobre convergência, sobre transformação digital, eu vou na operação, sim, mas eu vou o quê? Olhar para a missão e o propósito dos negócios e das empresas, tá legal? Sr. Maurício, eu discordo um pouco dessa sua fala com foco no criptomoedas. Se as pessoas não tivessem tão interessadas assim no digital, o Pix não teria dado certo e efetivamente o Bitcoin não seria uma moeda digital hoje mais valorizada do mundo. Hoje, nesse momento, está valendo R$ 326.092. R$ 326 mil um Bitcoin. Quer dizer, é um risco absurdo você investir no escuro, como você acabou de falar, mas as pessoas estão investindo. Essa é a preocupação, não é? Especulando, diferente. Exato, mas né? Então, eu acho que a questão bancária aí, eu acho que tem uma tendência muito forte de transformar 100% no digital. É a aposta de todos, né? Principalmente. Uma questão interessante, senhor Dirceu, o Bitcoin ele é visto como um investimento e ele nasceu como uma moeda. Pois é. Né? Então, assim, ele tem essa... assim, algo a se estudar moeda, ainda. É meio, né? É oferta e procura, gente. Não tem aquela coisa. Quando uma vez que cai a demanda, já era o preço. Não, mas
Desculpa, eu estou falando do modelo, eu estou falando do Sim. modelo digital e assim, que você está no escuro. É isso que é o preocupante. verdade. Não é a oferta e procura, é o modelo. É que nem você falou lá, que você está investindo em Fórmula 1, que você está vendo, você tá participando. Esse aqui, meu, está no escuro. Você tem hoje, amanhã você pode não ter nada, entendeu? Totalmente. É uma coisa... Olha só, mas que vale a pena pegar esse gancho falando assim, por que o Elon Musk pegou e comprou, né, uma quantidade tremenda aí de bitcoins? Porque ele enxerga que no modelo de negócio dele, voltamos à questão de modelo, né? O modelo de negócio dele, de carros, né, de alta tecnologia, e que ele vai migrar para questões de comércio eletrônico, em que ter Bitcoin e saber operar com Bitcoin vai ser uma moeda que para ele é uma reserva de valor. Mas tá vendo que não é o Bitcoin para comprar e vender somente, mas é o modelo de negócio dele que é um componente. Eu concordo, só que assim... É o Bitcoin como moeda, né? É o Bitcoin como moeda. Exato, como moeda e não como ativo, né? Então, mas ele, por ser dono da Tesla e por ser um cara muito de sucesso, e pela riqueza que ele tem, ele investindo, ele explodiu. A moeda explodiu depois que ele investiu. Então também foi uma questão de negócio ferrada dele. É diferente do Dirceu investir lá, que não vai significar nada. Dirceu também já chega de helicóptero. Desculpa, eu não queria expor o professor, mas ele chega de helicóptero no Mackenzie. Quem sabe um dia. Mas percebe, essa questão do digital aí também tem um cenário muito forte dessa linha finança, ou seja, ele foi muito esperto, né? Porque ele investindo é muito diferente. Sim. Ele tem um poder de mercado, né? Digamos assim. Nossa. Não sei se vocês ouviram falar também os dados, né? Dados são o novo petróleo, né? Antes o que era riqueza? Petróleo, agora dados, né? Então, todo esse modelo de negócio baseado em dados, né? Então, todas essas empresas que oferecem cashback, tudo, né? Não sei quem já se perguntou, né? Mas qual que é o modelo de negócio do cashback? Você compra e tem algo de volta, né? A empresa depois ela está almejando se tornar um banco, né? Então, assim, o que tem aí de tecnologia financeira por trás disso, né? Que você tem que entender ali a análise dos dados e que você está dando alguma coisa agora para depois fidelizar o cliente e ganhar ele vendendo produtos, né? Então, você tem um impacto tecnológico aí tremendo, assim. Acho que o nosso campo aqui é algo que tem muito a crescer ainda mais, né? Eu acho que nós não vamos aposentar antes disso, não, viu, Matias? Eu acho que a gente ainda vai ver muita coisa aí na área de finanças. Não vai Ana Beatriz coloca uma pergunta interessante aí. Eu também acho, Ana, que não vai ser 100% não digital. Acho que tem uma tendência forte, mas eu acho que não chega ainda por conta dessa massa forte de população ainda que quer o presencial, que é o dinheiro, né? Que é o papel ainda. É incrível isso, que quer o papel. Né? Mas por outro lado, Ana Beatriz, o que acontece, né? Se você pega lá na década de 80 do século passado, né, em que eu digo nós três, eu, Matias e o Dirceu, o Maurício e a Raquel com certeza não, mas a gente vivia aquilo lá, qual que é a ideia? Assim, o número de pessoas bancarizadas no Brasil também não era muito grande, então mesmo havendo lá o presencial, tudo, os bancos simplesmente não operavam. Quem operava com esse pessoal eram os bancos públicos, assim, porque eles não eram bancarizados. Então, quando você tem o banco digital, né, essa digitalização, esses bancos, assim, eles tendem a fazer uma inclusão, né? E o nosso sistema financeiro aqui, ele não é de país subdesenvolvido, ele é parrudo, né? Então, nós temos uma tecnologia bancária aqui, em termos mundiais, assim, invejável, né? Essa ideia de você fazer o Pix, você fala... nós estamos em bancos diferentes, eu transfiro um dinheiro para você e daqui a 2 minutos ele está na sua conta. Eu sou Santander e você é Banco do Brasil. Daqui 2 minutos ele está aí. Colegas meus que moram nos Estados Unidos, eles falam que vai alguém limpar o jardim dele e fala, como é que você quer que eu te pague? O cara fala, me manda um cheque pelo correio. E isso não é uma coisa, não é, o Maurício sabe que ele até conhece a pessoa, né, o Scarpan lá, ele fala, me manda um cheque pelo correio, né? O cara fala, como é que você quer receber? Eu quero um cheque pelo correio, né? Então, aqui no Brasil é meio, isso aí você fala, não existe, né? Então, eu entendo que vai haver banco presencial ainda, porque é uma coisa muito arraigada, né, nas pessoas, mas, assim, ele vai
ele vai virar como se fosse uma videolocadora, né? Vai ser uma coisa que aos poucos ela vai diminuindo, assim, né? A minha ideia é que ele vai se transformar num multisserviço, né? Então, vai ser, como é as lotéricas hoje, né? Então, vai ter lá, vai ter o banco, ao mesmo tempo ele vai vender salgadinho, ao mesmo tempo ele vai, enfim, sorver jogos. Então, assim, banco puro, né? Uma agência bancária só para fazer transação financeira, eu acho que realmente está fadado a acabar. E esse é um grande impacto da transformação digital em finanças, viu? As empresas precisam se adaptar muito forte na questão de finanças aí, por conta de todas essas mudanças aí, até de adaptação, inclusive. Um ponto interessante que a Camila aqui colocou, né, que ela estava conversando com uma moça que não tem conta no banco porque ela não quer abrir conta no digital, mas também não tem conta lá no outro, porque ela não está saindo por causa da Covid, né? A meu ver, não há nada positivo na Covid, mas talvez, assim, se a gente sair um pouco melhor disso daqui, vai ser por conta da melhoria da digitalização, talvez as pessoas vão, elas vão ter que olhar para quem tem, meu pai não gosta, ele ia na agência. Então, o que acontece agora? Agora, minha irmã teve que pegar um aplicativo para ele e fazer as movimentações para ele, né? Ele não pode sair de casa, né? Então, eventualmente, se algumas pessoas começarem a experimentar isso, se tiver uma experiência positiva, né? Talvez isso seja um desenvolvimento que vamos ter com isso, né? É isso. Acho que é isso, a gente vai longe. Se deixar, os alunos já estão na sala de aula. Então tá ótimo. Eu acho que assim, a tendência da digitalização ela é sem volta, né? Agora é lógico que no nosso cenário brasileiro, com as diversas peculiaridades que nós temos, a gente tem que ir avaliando, né? Como é que isso vai ocorrer, né? Como é que isso... Opa, deixa eu admitir alguém aqui. Como é que isso acontece, né? Qual vai ser essa velocidade, né? Porque nós temos cenários aí muito diversos. Gente, estamos aqui, né? Chegando no nosso horário. Acho que o bate-papo está muito bom, né? Mas, enfim, a gente pode depois fazer um outro bate-papo, né? Marcar sobre esse tema, porque é um tema muito rico, né? Eu acredito que ele não se esgota aqui em apenas um encontro, né? Então, eu deixo aqui meu agradecimento aos professores, né, que estiveram aqui conosco, falando sobre essa temática tão relevante, tão atual e que, gente, não tem mais volta, né? Eu acho que quem quiser trabalhar na área de finanças tem que ficar atento com essa transformação digital que já faz parte da área, né? Eu acho que esse é o nosso recado de forma geral. Então, eu agradeço aos professores, agradeço muito a todos os alunos, a todos os alunos de graduação, pós-graduação, convidados externos, né? Enfim, foi um prazer tê-los aqui conosco, tá bom? Muito obrigada e até mais. Obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigado, Só não esqueça do formulário. Sim, gente, os alunos, não esqueçam aqui o formulário, tá? Que a Larissa colocou aqui no chat de responder, tá? É importante, tá bom? Certo, um abraço. Agradecemos. Gente. Obrigado Olá, aí, forte abraço a todos, saúde para todos. Saúde para todos. Muito importante. Se cuidem, se cuidem. Gente, o formulário tá dando inválido. Então, vamos resolver aqui, vamos ver o que tá... Vamos testar aqui o formulário. Tá com algum probleminha, testei aqui, deve ser alguma... Deixa eu ver. Nós estamos vendo aqui, tá? Já a gente já encaminha. A gente espera aqui mesmo, Raquel? Raquel, vê se você consegue baixar uma lista. Eu tentei baixar e não consegui. Deixa eu ver aqui, peraí. Acho que o rosto só que consegue, eu não consegui.
Deixa eu ver, porque como não fui eu que baixei, que criei, deixa eu ver se eu entrar aqui rapidinho, gente. Eu vou entrar aqui pela web, vou fechar aqui meu... Agora foi. A Larissa falou que agora foi. Vamos testar de novo. Para mim, ele continua inválido. Para mim também, acabei de testar. Então, Gente, se eu não conseguir baixar a lista, a gente entra depois aqui e pega o histórico, porque o pessoal já está na hora, quem vai ter aula. Deixa eu ver, só não sei se eu... Então eu tentei baixar a lista e não consigo, porque eu não sou foi a Mariana que abriu. Eu acho que sim, peraí. Só eu não consegui. Larissa, tá online? Gente, então desencana. Eu tô online sim, professora. Já teve aluno que respondeu através do link. Uai. O que mais pesou? Agora foi, tirando a parte do para. Faz sentido. Então tá, gente, eu vou sair porque eu preciso ir. Minha sala tá online no Moodle já, no BBB. Tchauzinho, parabéns. Boa noite, Raquel, gente. Obrigada. Tchau, tchau.